O repouso remunerado é um instituto criado pela Lei 605 de 1949. Ele é a previsão da remuneração do descanso semanal. No caso do trabalhador que originariamente trabalhava de segunda a sábado para gozar o domingo, para folgar o domingo. Então, em 1949, foi editada uma lei, o Congresso aprovou, no sentido de que esse domingo fosse remunerado. Então, ele passa a fazer parte da contagem de salário. E o repouso remunerado do trabalhador que tem uma escala de trabalho normal, de segunda a sexta ou de segunda a sábado para gozar o domingo, tanto faz um caso quanto o outro, ele é o equivalente à folga de quem trabalha no turno ou outros regimes extraordinários, como o sobreaviso, que esse repouso vai se projetar, vai ser significado na folga da escala de embarque ou da escala de trabalho em refinaria ou em terminal ou em outras situações conforme o caso. O que acontece é que as horas extras praticadas durante os dias que geram repouso, pegando o exemplo do trabalhador comum, as horas extras praticadas de segunda a sexta-feira, elas geram reflexo nesse repouso remunerado. Então, esse reflexo é devido com base no equivalente à média de horas extras verificadas no período necessário para conseguir aquele repouso e calculando seu equivalente a um dia. Como é que é isso? Você prestou 40 horas extras de segunda a sexta-feira. Essas 40 horas extras foram prestadas em 5 dias. Então você pega as 40 horas extras, divide por 5, vai dar uma média de 8 horas extras. Então, num dia de trabalho normal daquela semana, você prestou 8 horas extras. E essas 8 horas extras têm que ser pagas no repouso remunerado. Então, a lei de 605, ela obriga que as horas extras incidam sobre o repouso remunerado na proporção de um dia de trabalho normal daquele período anterior que gerou o repouso, após o 5º ou 6º dia. Antigamente era só após o 6º dia. 6 dias de trabalho geravam o domingo. Depois a relação de trabalho foi mudando no Brasil e a maioria dos trabalhadores trabalha de segunda a sexta, 5 dias, para ter um dia de repouso remunerado, que é o domingo. E quando a empresa não trabalha no sábado, aí já existem os entendimentos dizendo o seguinte: não, a regra já é outra. São 5 dias para 2 dias. O que acontece é que a Petrobras, ela não pagava o repouso remunerado. Ela sequer pagava errado, ela não pagava. Depois de muita briga, muita discussão, de muitas ações na justiça, ela passou a pagar para todo mundo na base de 1/6, como se todos os empregados da Petrobras trabalhassem de segunda a sábado e gozassem de forma remunerada o domingo. Só que a Lei 605 de 49, ela determina que exista uma proporção. O reflexo das horas extras no repouso remunerado tem que ser a média de um dia de trabalho. E a média de um dia de trabalho dos empregados da Petrobras não é 6:1. Ela vai variar. No administrativo, essa média vai ser de 5:2. No turno de 8 horas, essa média é de 3:2. 3 dias trabalhados, 2 dias de folga. E nos turnos de 12 horas, confinado, e no sobreaviso confinado, você tem o 14/21. Então a regra é de 1 por 1,5. Essa é a proporção que deveria reger o pagamento das horas extras no repouso remunerado na Petrobras, e a qual a empresa sempre fugiu. De início sequer pagava, e depois que ingressamos com a ação, ficou pagando 1/6. A ação foi distribuída em 2005, então ela, para quem estava na empresa em 2005, ela retroage até 2000, ou pelo menos ela pega quem tenha saído da Petrobras com um intervalo não maior de 2 anos, ou seja,
Quem saiu da Petrobras em 2003 e trabalhou na base do Sindipetra-NF e era sindicalizado no Sindipetra-NF tem direito a essa diferença dessa ação. Nos demais casos, tirando isso, quem saiu da Petrobras depois dessa data, quem chegou na Bacia de Campos depois, quem saiu da Bacia de Campos antes, não importa. A regra é: quem é sindicalizado do Sindipetra-NF e trabalhou horas extras e recebeu horas extras em qualquer momento entre 2000 e 2012, ele tem direito a receber as diferenças cobradas nessa ação. Esse tempo de espera e o tempo gasto, tanto o tempo de espera pelo transporte fornecido pelo empregador, quanto o tempo gasto no transporte fornecido pelo empregador, né, eles são compreendidos como integrando a jornada, chama-se horas in itinere. Acontece que a jurisprudência predominante da Justiça do Trabalho, por uma interpretação muito capciosa, muito particular, diz que todo mundo tem direito a essas horas em itinere, menos os petroleiros. Por quê? Porque o suposto das horas em itinere é que você não tem um transporte público e o empregador, para ter aquela mão de obra no local, ele fornece transporte próprio. E aí eles dizem que isso na Petrobras e na indústria do petróleo em geral é diferente, porque a Lei 5.811 de 72 obriga o empregador a dar o transporte de forma gratuita. Então não seria o caso das horas em itinere. Essa é uma interpretação muito ruim, mas é a predominante na Justiça do Trabalho, então nega-se esse direito aos petroleiros. Esse cálculo, pode ser difícil de compreender num primeiro momento, mas ele já está bastante mastigado em todos os documentos que a gente vem escrevendo a respeito e que estão disponíveis para a categoria na página do sindicato na internet. É só a pessoa procurar das ações em andamento, né, dentro das ações em andamento, né, procurar a ação do reflexo das horas extras no repouso remunerado, e lá vai ter uma série de textos explicativos, incluído esse cálculo. A Petrobras, do mesmo jeito que se recusava a cumprir a lei, ela continua, né, forçando todos os limites para se recusar a cumprir a decisão judicial. A Petrobras é uma péssima pagadora, tem péssima fama na Justiça do Trabalho do Brasil. Ela, em todos os lugares do país em que existe Petrobras, a Justiça do Trabalho tem a Petrobras como uma das piores demandadas, uma empresa que litiga de má fé, produz falseia documentos em processo, falseia alegações, recorre mesmo quando é mais caro para ela recorrer do que cumprir o julgado. E, enfim, não é à toa que a Petrobras, não sendo sequer a 8ª empregadora do país, é a 2ª empresa com mais processo na Justiça do Trabalho. Só perde para os supermercados. E nesse processo em particular, o que ela está fazendo? Ela sustenta que só vai pagar para quem estava numa lista de sindicalizados de 2005, e a gente já sabe que tem casos de pessoas nessa lista que ela não está pagando, e casos de pessoas que não estão nessa lista que ela estaria pagando. E ainda assim, né, se recusa a aplicar a decisão judicial para quem já tenha saído da base, o que é um absurdo processual e jurídico também. Se você ganha uma ação contra a Petrobras, você não ganhou por conta da base do Sindipetra-NF, você, substituído, foi identificado por conta da base. Mas o direito que lhe foi reconhecido é oriundo da sua relação de trabalho. Se você for transferido para qualquer outro lugar da Petrobras, esse direito vai junto, né? Mas ela, enfim, cometeu um documento interno cheio de absurdos jurídicos, né? Casuísmos bem pensados, que é para restringir ao máximo o efeito, e isso tudo vai ser objeto de disputa judicial no cumprimento do processo. Ninguém precisa trazer documento ao sindicato, comunicar que não está sendo cumprido ou entrar na justiça. Esse processo já existe, a categoria já ganhou, e agora o sindicato vai estar brigando dentro desse processo para que ele seja integralmente cumprido. A gente tem processos
que versam desde descumprimento do direito de greve por parte da Petrobras. A gente sabe que a Petrobras sempre comete atos antissindicais e assédio moral, agressão moral, né, na iminência de greves. Tem um processo bastante significativo sobre punições da greve de 2001, no qual a Petrobras vai ser condenada, já está condenada e vai ter que pagar uma multa equivalente a 250 milhões de reais. Não porque descumpriu e puniu os trabalhadores, mas porque a vaidade pessoal de um gerente, hoje diretor da empresa do Eike Batista, o senhor Carlos Eduardo Sardenberg Belot, por se recusar a voltar atrás na decisão equivocada que ele tomou de punir os trabalhadores e se recusar a cumprir uma determinação judicial, as punições foram anuladas pela Justiça, a Justiça do Trabalho comandou que ele retirasse as punições e ele manteve essas punições por 2 anos e pouco, com a Petrobras sendo computada numa multa significativa, e por essa decisão pessoal vaidosa do senhor Belot, a Petrobras vai estar pagando nas próximas semanas 250 milhões de reais de multa, né? Esse é um dos processos que a gente merece divulgar, e tem uma série de muitos outros processos, questões de regime de trabalho, a diferença no complemento da RMNR, que o Sindipetro-NF ganhou em favor tanto dos associados da Petrobras quanto dos associados empregados da Transpetro. Enfim, é importante que os petroleiros estejam acompanhando esses processos, sempre dando uma olhada na página do sindicato e até consultando a gente por e-mail.